governo provincial de Luanda anuncia novas empresas de saneamento básico. Nos Estados Unidos da América, começou o julgamento do policial acusado da morte de George Floyd. Milhares de haitianos manifestam-se contra a nova constituição do presidente Jovenel Moïse. O desenvolvimento é para acompanhar daqui a pouco. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo à síntese informativa. Acompanhe agora o desenvolvimento. 3 meses após a suspensão dos contratos de prestação de serviços que o governo da província de Luanda mantinha com as empresas de recolha de resíduos na cidade capital e que deixou a cidade mal cheirosa, o governo da província anunciou nesta segunda-feira as novas empresas do ramo de limpeza e saneamento básico que vão ter a responsabilidade de recolher os resíduos sólidos e manter limpa a capital. A contratação de novas empresas surgiu pelo facto de as ex-operadoras que atuavam nesse segmento terem anunciado a sua retirada depois de a governadora de Luanda ter suspendido os contratos de prestação de serviço que mantinha com as mesmas por incapacidade financeira. De acordo com um comunicado enviado à Camunda News, o governo provincial de Luanda recebeu propostas de 39 empresas, onde muitas concorreram até 2 áreas, município ou distrito, tendo sido afastadas as operadoras com quem o governo provincial de Luanda rescindiu o contrato em dezembro último. Anteriormente, 6 empresas prestavam serviços de limpeza em Luanda, agora passam a ser 7. Tratam-se da Elisal, que é agora responsável pela higiene nos municípios do Kazenga e Luanda, Ersol Limitada para Icolibengo, Sambiente, Kisama e Viana, Multilimpeza, Cacoaco, Jump Business, município do Belas e Xai Xai no Quilambaquiás, bem como o consórcio da Sala, responsável pela higienização de Talatuna. De recordar que as anteriores 6 empresas que prestavam serviços de recolha de lixo na província de Luanda, nomeadamente a Queiroz Galvão, Vista Oeste, Nova Ambiental, Rota Ambiental e San Ambiente, com exceção da Elisal, perderam as suas licenças de atividade em decorrência da suspensão dos contratos públicos depois de a governadora de Luanda ter suspendido os contratos de prestação de serviço que mantinha com as referidas empresas por incapacidade financeira. Na ocasião, Joana Lina alegou que o governo não dispunha de condições financeiras para satisfazer as obrigações financeiras cujo contrato determinava pagamentos em dólares ou equivalente em kwanzas, de acordo com o câmbio do dia, a semelhança do que ocorre no setor petrolífero. Milhares de haitianos manifestaram-se denunciar o projeto de referendo constitucional promovido pelo presidente Jovenel Moïse e o acusam de impor uma nova ditadura. Esse referendo é uma palhaçada porque o eixo do problema haitiano não é um assunto constitucional, disse no começo da passeata Michel Penha, ex-secretário de Estado para as pessoas com deficiência física. Um país sem poder judiciário, sem poder legislativo, onde tudo se reduz a um presidente que governa por decreto, isso basta para dizer que nos encontramos em uma situação de ditadura, acrescentou. Entretanto, esta decisão do presidente Jovenel Moïse está a gerar discórdia, inclusive no próprio grupo do presidente, uma vez que o procedimento escolhido não respeitaria as disposições da atual Constituição, redigida em 1987, após a queda da ditadura do Valier. Os manifestantes que agitavam bandeiras da Rússia com dizeres "Viva
ofensiva Putin abaixo os americanos exigem que o presidente Jovenel Moïse abandone o projeto de reforma da Carta Magna, que ainda não alcançou um consenso mínimo, embora pretenda fortalecer a figura do chefe de Estado. Vários especialistas também consideram que a Constituição de 1987 divide excessivamente o poder entre executivo e legislativo, o que alimenta a instabilidade política. Porém, outros apontam que o momento atual, marcado pelo agravamento da crise sociopolítica, não é adequado para essas mudanças. Neste caso, o Poder Executivo busca aprovar a nova Constituição na votação prevista para 27 de junho, conforme anunciado pelo governo, e 3 meses depois estão marcadas as eleições gerais. Seguimos agora para os Estados Unidos da América, onde começou nesta segunda-feira, após um longo e complexo processo de seleção do júri, o julgamento contra o policial de Minnesota, Derek Chauvin, acusado da morte do afro-americano George Floyd, de 46 anos de idade, falecido em um hospital em maio de 2020. Depois de Derek, o polícia ter se ajoelhado sobre o seu pescoço durante 9 minutos, enquanto Floyd implorava pela vida e dizia que não conseguia respirar. Durante o julgamento, o promotor fez questão de mostrar o vídeo da morte de George Floyd e também uma linha do tempo da ação policial. Nos primeiros 4 minutos e 45 segundos, já imobilizado, Floyd falou 27 vezes que não conseguia respirar, pediu ajuda, disse que amava os filhos e chamou pela mãe. Durante o primeiro dia do tribunal, Eric Nelson, advogado de Chauvin, tentou convencer os jurados de que havia mais sobre a morte de Floyd do que o que foi visto no vídeo. Ele, no entanto, se referia ao facto de Floyd ser usuário de drogas. O advogado argumentou que os batimentos cardíacos e a agitação da vítima foram responsáveis pela morte, sugerindo que Floyd teve uma overdose. Entretanto, as autoridades consideraram a morte de Floyd um homicídio, já que o relatório da autópsia do Hennepin County Medical revelou que ele morreu de parada cardiorrespiratória que complicou a submissão, contenção e compressão da polícia. Enquanto isso, esta manhã, ativistas de direitos civis e membros da família de Floyd se ajoelharam para simbolizar o tempo, 8 minutos e 46 segundos, que Chauvin estava ajoelhado no pescoço de Floyd até causar a sua morte. O julgamento do ex-policial Chauvin, acusado de assassinato em 2º grau e assassinato em 3º grau, poderá durar até um mês. De recordar que os protestos contra a morte de Floyd tiveram grande repercussão, muito além dos Estados Unidos. As imagens causaram uma onda de protestos e deram força ao movimento Black Lives Matter, que luta contra a violência policial e a injustiça racial nos Estados Unidos da América. Foi então a nossa primeira síntese informativa. Já sabe que para nós é um ponto e vírgula. Fique do outro lado e não se esqueça que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Bom dia. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.